E continuando as avaliações, trago hoje para vocês ele, o novo Peugeot 208. Esse aqui na versão Active, a intermediária, mais para básica do que para topo de linha. Afinal, a gente tem a versão Like, que é de entrada com câmbio manual. Aí vem essa, que é a Active, já com câmbio automático. E acima a Allure, e aí a Griffe, que é a topzera mesmo, que tem boas diferenças em relação a esse modelo. Mas eu vou te mostrar tudo em detalhe e se vale a pena ou não colocar um desse na sua garagem. Então, se inscreve aqui no canal, não deixe de deixar seu like. E não esquece de ativar o sininho de notificações para você ser notificado a cada vídeo postado aqui no Ao Volante. Aqui na frente do 208 Active, a gente começa já a perceber algumas diferenças em relação à versão top de linha Griffe. Afinal, seus faróis não são Full LED, assim como é na topo de linha. Aqui, totalmente halógenos, tanto luz alta, luz baixa e pisca. O único detalhe que a gente tem em LED continua sendo esse novo dente de leão, que é a nova marca que a Peugeot está utilizando, bem bonito por sinal. Ele sim, ainda mantém LED, assim como nas suas versões top de linha. Apenas na Like, abaixo dessa, que aqui fica um pedaço de plástico preto para tampar, pois não tem LED nenhum. De qualquer forma, também não temos faróis auxiliares, né, o farol de milha, mas o acabamento ainda é bom aqui na frente. A gente tem esse pedaço aqui todo cromado, com esses detalhes cromados, né, mas tem essa grade com desenho tridimensional, bem trabalhado, bem bonito. Essa cor aqui branca, que é pirolizada, então também dá um requinte a mais para o carro. O logo 208 aqui cromado. Lembrando que a gente tem um bom ângulo de ataque, é um carro compacto que não raspa facilmente aqui na frente, que eu acho isso um detalhe muito importante. A roda é a mesma, de 16 polegadas das outras versões, porém nesse caso aqui não tem nenhum acabamento diamantado, ela é apenas pintada em prata, mas ainda assim é roda de liga leve, uma roda bonita, bem legal. Aqui tem repetidor de seta, então mais um item aqui para um carro quase de entrada, intermediário, mas quase de entrada, também é bem válido. Não tem chave presencial, ele é chave canivete, então você tem que trancar e destrancar o carro, mas pelo menos é uma chave bonitinha, uma chave canivete legal. A lateral é a mesma, são os mesmos detalhes. Se você não olhar para a roda, é o mesmo carro. E se você colocasse uma roda da Griffe ou da Allure e colocasse outro farol aqui, eu jamais diria que é um Active. A não ser pelo seu teto solar, que no caso aqui não tem. Se você tiver colocar o PEC, que chama PEC, aí viraria o Allure PEC, aí ele teria o teto solar e câmera de ré. Lembrando que o teto solar do 208 ele não abre, ele é apenas um teto de vidro. Então não dá nem para chamar exatamente de teto solar, seria mais um teto de vidro. Mas é um item bem legal, que deixa o carro bem mais requintado. Inclusive é um dos pouquíssimos na categoria que tem esse tipo, se não o único. Mas de qualquer forma, essa versão mesmo ser teto solar, ainda mais que tem maior custo-benefício e uma das que mais compensa. E eu vou te falar isso melhor quando estiver dirigindo lá dentro dando uma volta. Agora é hora da polêmica. Debaixo do motor do 208, a gente tem o antigo motor 1.6, o EC5, quinta geração do motor que lançou lá atrás no 206, que é 1.6, que gera até 118 cavalos no etanol e 15,5 kg de torque e faz um 0 a 100 mais ou menos 12 segundos, pesando um pouco mais de 1.200 kg. Pesadinho um pouco, né? Um carro por ser pequenininho. De qualquer forma, é um motor que tem dois lados da moeda, ao mesmo tempo que ele não é turbo e não é tão tecnológico quanto os motores mais novos dos outros carros, seus concorrentes. Ele é um motor bem confiável, tá há quase 20 anos, até mais de 20 anos no mercado. Então uma coisa que a gente não pode dizer é que não é um bom motor e que ele não é confiável. Afinal é um motor que não dá dor de cabeça, é de manutenção fácil, barato, então você não vai esquentar muito sua cabeça em relação a isso. Porém, eu acho que merecia sim ter um motor um pouco mais tecnológico, até mesmo um motor turbo. Agora com a sua fusão da PSA com a FCA, que virou Stellantis, com certeza isso vai mudar bastante. Creio que o motor do Pulse 1.0 turbo virar para esse carro aqui não é uma informação confirmada, não posso garantir nada a vocês, mas é uma grande possibilidade. De qualquer forma, é um motor que não faz bonito, claro, mas também não faz feio. Ele tem boas respostas, dentro tem alguns modos de condução que muda bastante as atitudes do motor, tem o modo Eco e o modo Sport, que eu mostro também na prática depois para vocês, mas não é um motor que faz tão feio assim. Porém, não espanta quando você pensa que ele faz 0 a 100 em 12 segundos, enquanto alguns dos seus concorrentes faz na casa dos 10. De qualquer forma, a gente tem aqui a varetinha, uma pena, né? Poderia ter as alças pantográficas, mas a gente tem aqui a manta, bem reforçada pelo menos, o que traz um isolamento bacana para o carro.
É um motor que não é muito barulhento. Se você não estiver ouvindo som nenhum dentro do carro e estiver prestando atenção, você vai ouvir até que bastante o barulho do motor, principalmente se você colocar alguns modos que a rotação se eleve bastante. Mas normalmente sim, é uma condução bem agradável, ele é bem silencioso e o consumo também não é ruim, afinal a gente está falando de mais ou menos, pelo Inmetro, 7,5 no etanol na cidade e 9 na estrada, só que a realidade é um pouco diferente, ele faz mais. Eu agora estou fazendo mais ou menos 8, 9 km por litro na cidade e cheguei a fazer 13, 12 no etanol na estrada. Ou seja, andando com o pezinho leve, tudo, sabendo dirigir tranquilo, você consegue fazer boas médias. Na gasolina chega até 17 km por litro na estrada. Então, consumo não é seu ponto fraco. Aqui na traseira a gente não tem nenhuma diferença da versão Active em relação às outras versões do 208. O mesmo design, tem o mesmo facho preto, essas lanternas bem bonitas com esse desenho tridimensional, que à noite fica muito legal. Toda essa parte aqui embaixo em plástico, com essa imitação de extrator de ar, que não tem nenhuma função aerodinâmica real, é claro. Ponteira de escapamento, que não tem nenhum detalhe cromado nem nada. Abertura pelo porta-mala, do porta-mala aqui por baixo, nessa parte, é elétrica. Ou você abre pela chave também funciona. Aqui a gente tem um espaço de 265 litros. Não é grande, muito pelo contrário. Tem concorrentes que chegam aí na casa dos 300, até passam disso. Mas de qualquer forma é bem acabado. Tem toda essa parte aqui em plástico, é tudo forradinho. Aqui em cima também tem um puxador bom aqui para você fechar. Então ele é bem acabado, é bem feito. Porém, realmente ele é pequeno. O carro no geral é pequeno. O espaço interno também, a gente vai ver isso já já. Mas não te instiga muito quando você pensa apenas em tamanho do porta-mala. O Step, por sua vez, não é aquele pneu fininho, temporário, mas também não é o mesmo pneu lá de fora. Aqui fica tudo bem alocado, triângulo, você vê que o acabamento fica bem legal, mesmo sendo um carro básico. Tem essa parte aqui nesse isopor preto que fica alocado tudo. Macaco, segredo da roda, ó, o acabamento aqui por dentro, na tampa. Também tem essa espuma, não chega a ser uma espuma, mas esse material, esse tecido aqui embaixo, que não deixa ficar fazendo barulho de acabamento, barulho de material. Isso é bem legal também. O tamanho é pequeno, mas mesmo faltando iluminação, a gente tem esse ganchinho aqui que é um pouco frágil, não dá para colocar nada muito pesado aqui. Falei que não tinha iluminação, mas perdão, tem sim aqui iluminação do lado esquerdo, não tem dos dois lados, mas tem sim aqui do lado esquerdo. De qualquer forma, a gente não tem nem câmera de ré, nem sensor de estacionamento aqui. Carro bem raiz para você estacionar sem nenhuma assistência. Se você colocar o PEC, como eu disse lá no começo, você adiciona a câmera de ré, mas o sensor não. O sensor só se você pegar uma versão acima, que inclusive, dependendo da sua proposta, do seu budget, você consegue pegar uma versão Alura que compensa mais ainda do que essa daqui. Mas depende, calma que eu vou falar para você melhor já também. E já aqui no banco de trás, como vocês podem ver, o espaço é bom para uma pessoa do meu tamanho, de 1,78 m. Tem aqui uns 4 dedos em relação ao banco, ele tem essa curvatura aqui. Para pessoas que têm uma perna um pouco maior, consegue ficar um pouco mais bem alocado nessa parte. É um banco bem confortável, bem macio, é de tecido, lembrando. A versão que já vem banco em couro é a Grif, a mais top, e a Allure, a mais básica. A mais básica, acima dessa ainda, vem com banco parcialmente em couro, e a Grif Top vem com couro e alcântara. Então é o mais premium possível. De qualquer forma, aqui a gente tem um acabamento bom. Claro, tudo plástico, a gente não tem nenhum detalhe em outra cor nem nada, a não ser pela maçaneta. Mas é um acabamento bom. São plásticos bem encaixados, não tem nenhum parafuso aparecendo. A gente tem vidro um toque e ele desce quase inteiro. Fica um pouco aqui ainda, mas pelo menos é vidro um toque só, não tem que ficar com o dedão aqui. A janela também ela é um pouco pequenininha. Aqui atrás é um pouco pequenininho, na verdade. Algumas pessoas maiores podem se sentir um pouco claustrofóbicas ou algo do tipo. Aqui não tem alça de segurança também, nenhum tipo de iluminação. Aqui no banco da frente também não tem nenhum bolsão de revista ou aqueles porta-treco que sempre tem aqui, nem do lado do passageiro. Aqui, como sempre, cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, apoio de cabeça também para todos os ocupantes
Isofix, assim como manda a lei, mas nada de muito diferente, nada de especial. Pelo menos o banco do meio é daquele que vem daqui normalmente, não é aquele que vem de cima, igual a solução que algumas outras marcas francesas usam. Isso pelo menos é bom. Mas é um espaço legal aqui para o passageiro que vai no canto, porque se você vier aqui para o meio, aí já não fica tão legal. Meu pé já não passa aqui direito e fica raspando em tudo. Por que não é legal? Em relação ao espaço lateral também é um pouco curto. Um pouco não, é curto, na verdade, porque por 3 adultos, um do lado do outro aqui, vai ficar todo mundo assim, encolhidinho, espremido. E o túnel central ele é alto, ele é bem largo. E ele também tem um acabamento bem estranho. Quer ver, ó? Ele é mole, você mexe nele, ó, como é estranho. Não sei se vocês conseguem ver direito, mas ele se mexe todo, ó. E essa peça plástica aqui fica solta. É bem mal feito essa parte aqui do túnel central, ó. Faz até barulho. Aqui não tem nenhuma saída USB, nem tomada, e também não tem saída de ar-condicionado. Tem apenas esse vão aqui que serve como um porta-treco, que tem um tapetinho emborrachado, que o tapetinho ele sai, então você consegue limpar ele também, isso é bom. Se estiver muito sujo aqui, você consegue tirar ele. Aqui o porta-copo também emborrachado aqui no meio. A sensação que eu tenho aqui atrás é essa. É um pouco apertado, mas em relação a espaço não é ruim. Minha perna tem um espaço bom aqui na frente, e em relação à minha cabeça também. Só que o vidro, por ser um pouco pequeno, talvez se sinta um pouco preso. Não sei explicar muito bem a sensação. E faltam alguns itens que seria obrigatório, ao meu ver, como a alça de segurança. Poderia também ter pelo menos uma tomadinha USB aqui atrás. E uma iluminação, né? É bom ter uma iluminação individual aqui. Ou às vezes quando é realmente individual, que é um em cada porta, em cima da maçaneta. Em cima da maçaneta não, embaixo da alça. É bem legal quando a gente tem esse tipo de coisa. Bom, vamos lá. Aqui agora, na parte da frente, a gente vê que a gente tem o mesmo conceito de outros carros da marca, desse Air Cockpit que você enxerga por cima. Tem esse volantezinho pequenininho, que é ame ou odeio, mas eu particularmente amo, acho muito bom. Ele traz uma segurança a mais para você na hora da condução, gosto bastante. Nesse caso aqui ele não é revestido em couro, ele é apenas em borracha, mas continua tendo todos os comandos, esse acabamento black piano, esse acabamento prateado em volta dele. O banco também é bem confortável, tem o mesmo tecido lá de trás, tem umas abas laterais muito boas. O acabamento no geral é bom, né? O painel aqui ele é plástico, imitando uma fibra de carbono, porém ele dá uma impressão de que é emborrachado. Aqui na porta ele é um pouco mais emborrachado, sim. Aqui na porta também na parte de cima segue o mesmo acabamento lá de trás, tudo em plástico, mas é um plástico de boa qualidade. Todas as peças bem encaixadas, sem parafuso aparecendo. Aqui nessa parte de baixo, onde encosta o braço, aqui na frente tem sim um pouco de tecido, então pelo menos não fica 100% em plástico, como é lá na parte de trás. Você sente bem agradável, assim, bem acolhido com o carro. Você veste ele quando você anda, quando você senta aqui. Eu gosto bastante disso. Eu acho que isso para mim é o que mais pesa a favor do carro, além de alguns outros detalhes, mas é uma das coisas que pesam bastante porque te dá prazer ao dirigir. A suspensão dele é muito bem acertada também, então você senta que, mesmo não tendo um motor turbo igual aos carros e não tendo talvez a mesma tecnologia em relação à motorização e desempenho, o carro anda de boa, você anda tranquilo com ele e você se sente acolhido. Então ele traz uma sensação muito boa na rodagem, eu gosto bastante disso. Mas voltando a falar aqui do painel do interior, a gente tem o freio de mão do tipo convencional aqui, é uma alavanca bem grandona, por sinal, tem tomadinha 12 volts, a manoplinha é desse tipo pequenininha que você tem que arrastar para o lado para poder colocar as funções, não é um botão que tem para você só subir e descer. Não gosto muito disso, eu prefiro quando tem um botão você só sobe e desce, você que tem que ficar colocando para o lado, é um pouco ruim, eu não gosto muito não. Não tem farol automático, o farol dele é totalmente aqui na mão, você não tem função automática, muito menos o limpador de para-brisa, que também é tudo função manual.
limpa bem, inclusive também, ele é bem amplo. Gosto disso também. Tem um outro carro que não limpa muito legal, o facho que pega no limpador. Aqui as funções, claro, do computador de bordo. Aqui do computador de bordo. Não gosto disso aqui, ó. Você tem que usar volume aqui. Não tem o botãozinho, é touch. Você pode usar por aqui também. Tem aqui, que eu também prefiro em alguns casos quando é aqui atrás. Na Fiat, na Jeep eles usam isso. Na Renault também tem aquele comando satélite. Gosto disso, porque cada carro fica num lugar. Quando você se acostuma com o carro, ainda é uma coisa. Mas talvez demore um pouquinho para você se acostumar de volta ao seu carro. De qualquer forma, a gente tem aqui, continuando falando aqui do volante, os comandos da multimídia, os comandos para você ligar ou desligar a chamada. Do lado esquerdo aqui para você mexer no computador de bordo, que pode ser tanto aqui pelo volante ou pela haste do limpador de para-brisa. Basta apertar a ponta dela que você tem as informações, que não são muitas. A gente tem basicamente aqui o consumo instantâneo, a gente tem a velocidade média, consumo, tem o odômetro parcial, né, e o total, no caso aqui trip A. Não tem trip A e trip B, então seria só um trip, na verdade. Isso é um pouco ruim também, você não consegue separar dois trips, tem um só. E aqui é a autonomia do veículo, e aí volta para quilômetro por litro instantâneo. O painel é bem engraçado aqui, o cluster, porque do lado direito fica o conta-giros e ele é invertido, ele vai de cá, é sentido anti-horário, bem contra-intuitivo isso. E aqui o velocímetro do padrão normal e com também o velocímetro digital aqui no meio, com marcador de combustível. E ali em cima, o marcador que está em parking. Uma coisa curiosa, aqui do lado esquerdo a gente tem os botões da seleção de condução. Se você aperta Eco, fica verdinho aqui em cima, só que no painel não altera nada. Porém, se você vem aqui e coloca em Sport, aí sim ele aparece aquele S ali em cima de Sport. Por que o Eco não aparece e o Sport aparece? É estranho, né? E ele não fica numa posição muito intuitiva. Seria melhor se fosse aqui. Por exemplo, aqui, ó, tem um pedaço aqui que é sem uso. Poderia muito bem ser aqui, o Drive Mode, assim como no Peugeot 3008, por exemplo. Aqui é a manopla, como eu mostrei para vocês, é aquelas que você tem que coisar para o lado. Não gosto muito disso, não. Aqui tem a indicação para você poder se balizar no que está fazendo. Tem esse espaço aqui que não é emborrachado e esse outro espaço aqui em cima que serve para colocar coisas menores, como óculos de sol. O ruim é que não é emborrachado, então pode acabar arriscando seu óculos. Pelo menos a gente tem Black Piano aqui na lateral. Tem uma tomada USB, uma entrada USB, que tem um grande porém. Se você colocar seu celular nessa entrada USB, não vai funcionar nem Apple CarPlay, nem Android Auto. Você tem que colocar nessa aqui. Então o que é ruim nisso? Seu cabo fica solto aqui no meio, sendo que poderia muito bem ser esse aqui, o principal por Android Auto e Apple CarPlay. Ou pelo menos esse aqui tem uma capinha, né? Porque fica feio a mostra assim. Mas ao contrário de feio é esse painel, que eu acho muito bonito. E a maioria das pessoas que eu conheço também acham muito bonitas. Acham muito bonito. Toda essa parte aqui imitando essa fibra de carbono. Aqui em cima tem um design bem legal. O som dele é bom também, ó. Tem Twitter. Tem a caixa de som ali embaixo. Twitter aqui em cima. Aqui é um pouco emborrachado, como eu falei pra vocês. Tem esse Black Piano. Tem esse facho aqui, como se fosse um prateado meio aço escovado. Aqui tem essa parte cromada, multimídia toda Black Piano. O ruim dessa multimídia é que ela tem uma moldura bem grossa, não precisava disso tudo, né, de moldura. E a tela é pequenininha, por exemplo, olha o tamanho da minha mão do lado da tela. É pequena, mas é boa. Vamos ligar aqui o carro. Ligar um pouquinho o ar, porque senão eu não aguento ficar aqui dentro. E mostrar para vocês justamente isso. O ar é só por aqui e ele não é digital. Não é porque ele está na telinha que ele é digital, então não confunda. Ele não é digital porque ele não tem o controle de temperatura aqui. Então você só consegue selecionar se você quer o ar mais frio ou mais quente. Mas você não seleciona 10, 18, 20 graus, 30 graus. Não. Então aqui você só consegue também selecionar o quanto de vento você quer e não tem função automática. Aqui para você selecionar para onde você quer que o ar vá e aqui para recircular o ar aqui na parte de dentro. E também para você poder mexer no ar-condicionado quando você estiver aqui dirigindo, tem que fazer o quê? Ou você vem em menu e climatização, ou você aperta esse botão aqui. E aí aparece.
Você quer voltar? Não tem um botão voltar, é uma pena. Tem que vir aqui, menu, se estiver no CarPlay, por exemplo, você clica aqui no CarPlay. Aqui a gente tem navegação própria, tem aplicações. Então, pelo menos ele tem Android Auto e Apple CarPlay, mas infelizmente apenas com fio, não tem ainda sem fio. Eu acho ruim que não tem um botão voltar, ó. Você não tem sempre um voltar, você tem que vir no menu e fazer o que você quer. Antipatinagem é o assistente de tração do carro. Então ele tem isso também de série. Que parâmetros do veículo são poucos. A gente tem pouca coisa aqui para mexer. Aqui agora aparece o voltar, mas é um pouco estranho. Não é muito intuitivo para algumas pessoas, talvez. Aqui para você desligar, só que ela não desliga a tela, ele desliga só o som. Então também é estranho. Talvez se você mantiver apertado, nada acontece. Volume, que eu prefiro muito mais aquele botãozinho. Continuando as teclas aqui embaixo, além das teclas do ar-condicionado, a gente tem o pisca, tem trava e destrava do carro, desembaçador do vidro dianteiro e do vidro traseiro. O que eu acho um pouco estranho é que no 3008, por exemplo, como vocês podem ver, a tela ela é um pouco inclinada, virada para o motorista. Aqui, não. Então por que não segue o desenho? Porque essa peça aqui também não é inclinada assim, um pouco para cá, deslocada um pouco para cá. Porque fica meio estranho. Essa aqui ela é assim e o outro é assim. Ela fica meio cruzada, quando você olha assim não fica muito bonito. O 3008 é diferente. Ele é tudo voltado para você. Então, não entendi muito bem. De qualquer forma, aqui tem a saída do ar-condicionado, como eu já havia comentado. Esse aqui é o aspecto geral do painel. Aqui na parte de cima, a gente não tem iluminação nem para o motorista e nem para o passageiro, mas pelo menos tem a tampinha. A iluminação ela é gradativa, então quando você liga ela vai acendendo aos poucos. Não é aquela luz que liga direto. E você só consegue ligar aqui assim, ó. Você aperta aqui, não tem uma função para você ligar a luz aqui do lado. Então você ou liga tudo ou você não liga nada. Aqui no meio também não tem nenhuma função, não tem nada. Essa versão aqui não tem teto solar, então o teto dele é claro. É um tecido de boa qualidade, pelo menos, mas é um teto clarinho, não é teto preto, igual alguns outros carros estão usando hoje em dia, é uma tendência. Porta-luva, ele é bem profundo, bem grande, não desce suavemente, não tem um acabamento muito premium também, mas tem uma peça bem encaixada. Uma outra peça é mal encaixada, como essa aqui, por exemplo. Você vê que tem um vão aqui maior do que teria desse lado, não é reto aqui, mas esses detalhes todo carro tem, isso é normal. Então, o que eu mais parabenizaria nesse carro aqui é a posição de dirigir dele, é a visão que eu tenho. Inclusive, você pode conferir o vídeo que eu sempre posto toda semana de todos os carros que eu testo aqui no canal, para vocês verem qual é a visão que eu tenho ao dirigir. E se vocês têm muita vontade de ter um e não podem, alguns tipos de carros, vocês podem sonhar um pouco vendo qual que é a minha visão. Então eu coloco a GoPro nessa posição aqui e dirijo pela cidade, pela estrada, para mostrar um pouquinho para vocês qual é a sensação de dirigir esses carros. Lembrando que o volante tem ajuste tanto de altura quanto de profundidade. Ó, e ele vai até que bastante. Ele só é um pouco duro, mas ele tem um bom ajuste. Isso é bom também. Você consegue ajustar melhor ainda a condução. E eu acho que desse carro todo é o fator que mais predomina. Prazer ao dirigir. O fator da posição ao dirigir, da sua condução. E é o que a gente vai falar melhor agora. Começou a chover aqui em São Bernardo, o lugar onde meio-dia tá um céu lindo. E agora, quase 5 horas, tá horrível. Tá chovendo bastante, tá vários relâmpagos aí. Não dá pra entender nada. Mas enfim, falando do 208 agora, que é o que importa. Tem gente que tem um certo preconceito com o carro, tanto por ele ser um Peugeot, porque não faz sentido, porque ninguém pode não gostar de um carro só por causa da sua marca. Isso é um fato, isso não é uma opinião, isso é um fato. E falar, mas ele não tem motor turbo. Tudo bem. Até que ponto isso é tão ruim assim? E até que ponto outros equipamentos não se sobressaem? Ah, mas ele é muito caro. Ele é caro. Mas agora me responde aí, que carro aqui não é caro? Me fala um carro que você ache barato.
Zero quilômetro. Bruno, eu acho esse carro barato. Eu duvido que você vai me falar algum. Então, qual é a questão? Todos os carros dessa categoria já bateram a faixa dos 100 mil reais em suas versões tops. Esse aqui não custa 100 mil reais. Esse aqui é 92.990, sem contar a pintura metálica, que acrescenta mais 1.800 reais. Então assim, é caro, é lógico que é caro. Mas, por exemplo, a estrada que eu testei aqui no canal, ela custa também na casa de 90 a 100 mil reais. E é um carro, tudo bem, com uma proposta diferente. Mas você concorda que é um carro que, de qualquer forma, tem menos coisa até do que isso daqui. É um carro menos confortável, que não tem o mesmo prazer a dirigir. Então, se você pegar um Polo 0 km de entrada, vai ser isso. Um HB20 de entrada automático, com tudo que esse aqui tem, vai ser mais ou menos isso. Então, na hora que você começa a fazer essa conta, é caro. Mas o HB20, o Argo, o Polo, qual mais? Todos os carros da categoria já passaram dos 100 mil reais. Então, ele está inserido dentro ali da faixa de preço. Faltam algumas coisas? Faltam. Mas ele também tem coisas que chamam muita atenção, como o teto solar, que nesse exemplar aqui não tem, mas você consegue adicionar. Em sua versão top de linha, na versão anterior, a Luri, também consegue adicionar. Então me fala um carro desse que tem teto solar. Não tem. A top de linha, 106 mil reais. É caro. Mas tem aquele painel iCockpit com o painel 3D, que é show de bola. Vou trazer inclusive também outras versões do carro aqui para vocês. Mas enfim, voltando a falar sobre o top, tem o painel que é show de bola, tem o teto solar, tem banco em alcântara, tem um visual bonito, farol full LED, tem diversas coisas, chave presencial. Então assim, até que ponto ele só não vale por causa do motor turbo, entendeu? Até que ponto o motor turbo é o que mais importa, e só importa. Então assim, esse carro ele tem um desempenho bacana, não é nada excepcional, mas é justo. Ele anda bem na cidade, tudo. Na estrada, algumas retomadas, fica um pouco ruim. E principalmente quando você não coloca no modo eco, o câmbio não trabalha muito bem. No modo eco, também às vezes não, que nem agora, ele está em quarta marcha. Era para ele ter reduzido para uma terceira, porque eu estou com o pé um pouco mais fundo e ele não está querendo subir. Mas se eu tirar do modo eco, ele vai ficar puxando as marchas para cima. Eu fico a quase 40 por hora em segunda marcha. Então ele puxa muita marcha para cima, isso é muito ruim. Principalmente em relação ao consumo. Você leva muito consumo. Então, por exemplo, comecei a andar aqui, Agora estamos em quarta, 40 por hora, que é o certo. Aí você vai ver que tem ocasiões, em alguma subida, por exemplo, que ele não responde direito. Então isso não é muito legal. Isso eu acho que é um fator do carro que atrapalha um pouco. E isso sim é um fator que você deve considerar na hora de comprar um carro desse. Outra coisa ruim dele, aqui não tem câmera de ré nem sensor. Mas isso é um problema do 208? Não, é uma questão de versão, você pode comprar uma versão que tenha. Ah, mas esse painel aí é de palitinho. Tudo bem, pega uma versão acima. Inclusive eu acho que a versão que mais compensa é acima dessa, que é a Luri. Afinal a Luri já tem uma rodinha mais bonita, que é diamantada. O farol é igual a esse, mas por exemplo o banco já é de couro. Você já consegue adicionar o teto solar. Ele tem um visual mais bonitinho. E tem alguns itens a mais no carro que traz uma comodidade maior por uma questão de 10 mil reais de diferença, mais ou menos. É claro, é uma diferença, mas não é tanto. Com o motor, como eu falei, ó. Tá vendo como ele grita, ele gira muito o motor para poder trocar de marcha. Isso, se você colocar no modo eco, ele acaba. Então ele não fica cansando muito o motor. Só que justamente, às vezes quando precisa reduzir para fazer uma ultrapassagem numa rodovia, você não consegue. Então esse carro em rodovia, ele é bom se você estiver conseguindo manter um ritmo constante e não precisa ficar ultrapassando ou mudando a constância da sua velocidade. Aí sim ele é bom. De resto, ele vai sofrer um pouco no modo eco, sim. E além do modo eco, se você colocar no modo esporte, ele vai ficar com o giro lá em cima, vai gritando, vai andar. Só que seu consumo também vai lá pra cima. Então, esse é um dos poucos pontos ruins do carro, que é esse casamento do câmbio com esse motor, que também não é o mais tecnológico,
mas cumpre bem seu papel. Eu não senti muita falta no dia a dia. Já é meu 6º dia com o carro e na boa. Então, não acho que isso é um fator que faça você não comprar esse carro, mas um fator para você pensar melhor e decidir se sua compra vai ser realmente essa. Se você espera um desempenho extraordinário, então esse aqui não é seu carro. Mas se você quer um carro, olha, que trovãozão. Se você quer um carro confortável, que não precisa de muito espaço, gosta de dirigir, gosta dessa posição de dirigir, quer ter um sonzinho bom, quer uma multimídia, tudo, câmbio automático, não precisa de muito mais do que isso, essa versão aqui é o suficiente para você. Ah, mas preciso de câmera de ré, sensor, algo do tipo? Pula para uma acima. Esses 10 mil reais a mais que você vai gastar, vai compensar. E por um pouquinho a mais você pega o top. Então eu indicaria para vocês a versão top de linha, que é o que vem tudo. Vocês iam se impressionar com o carro. Inclusive, se você tiver a oportunidade de ir numa Peugeot, fazer um test drive com esse carro, na versão top de linha, vai. Eu andei com o carro e fiquei impressionado. É bem mais premium do que qualquer outro carro da categoria. Ele tem toques que te fazem pensar mais pela emoção do que pela razão. E quando o carro começa a te puxar mais pela razão do que pela emoção, quer dizer, ao contrário, perdão, mais pela emoção do que pela razão, é que o carro é bom. Porque o carro muito racional, ele vai ser um bom carro com certeza, mas ele não vai te dar prazer, ele não vai te dar muita felicidade. É o contrário desse carro, por exemplo. Não estou falando que esse carro você vai comprar e vai ser a pessoa mais feliz do mundo porque você comprou o melhor carro do mundo. Ele é um carro compacto, mas é um carro compacto que vai te trazer muito mais prazer ao dirigir do que um Argo, por exemplo. Muito mais. Então assim, anda. Antes de falar mal do carro, anda. Tem que andar no carro antes de falar mal dele. Esse lance de que Peugeot é ruim, esquece isso, gente, esquece. Já foi o tempo que a Peugeot era ruim, já foi o tempo que o pós-venda era uma porcaria. Hoje em dia não tem mais isso não. Os carros são bons, são duráveis. Esse motor, como eu disse, tem os dois lados da moeda. Ele pode não ser o mais tecnológico, mas ele é muito confiável. Então, às vezes é melhor ser um motor desse, que daqui 10 anos você sabe que esse carro vai estar 100%, do que comprar um carro com um motor ultra tecnológico, novo, mas que possivelmente daqui 10 anos possa dar um problema de eletrônica, alguma coisa assim. O turbo é um problema a mais para dar dor de cabeça. Então, experimente o carro primeiro. É a mensagem final que eu tenho que dar para vocês. Experimente o carro primeiro. Eu tenho certeza que vocês vão gostar de dirigir ele. Ele tem um acerto de suspensão muito bom, muito bem calibrado para a cidade. Ele não é duro, ele também não é aquela coisa macia. Ele tem uma dinâmica boa, faz curva muito bem. Então, anda nele. É isso que eu tenho para falar, basicamente. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like, não esqueça de se inscrever. É muito importante para o canal agora que está conseguindo crescer bem. Esses últimos meses a gente teve bons resultados e eu estou ficando bem feliz com isso. Agradeço vocês demais, porque se não fosse por vocês, nada disso estaria acontecendo. E segue a playlist aqui de avaliações ou de POV, que é quando eu coloco a GoPro na cabeça e mostro pra vocês qual é a sensação de dirigir o carro. Vai lá, não esquece disso daí e deixa um forte abraço nessa chuva que começou agora. Meu Deus do céu, olha só. Que nem uma coisa aqui, ó, só pra terminar o vídeo. O limpador dele é ao contrário. Normalmente tem alguns carros que você vai selecionando para baixo e vai aumentando o nível. Esse aqui é o contrário, ele é de baixo para cima. Então agora eu fui selecionar para colocar mais, no final eu coloquei menos. Então, um pouco estranho. Mas olha, tá uma chuva forte aqui. E eu vou deixando vocês nessa. Até uma próxima, galera. Falou, um abração.